Olá, então dando continuidade à explicação, agora resolvendo, portanto, o exercício número 27 daquela lista de estruturas de repetição. Nesse exercício aqui, o enunciado diz o seguinte: desenvolva um programa que encontre o quinto número maior que 1000, cuja divisão por 11 tenha resto 5, ou seja, a gente tem que ver a partir de 1000, né, ou seja, 1001, 1002, enfim, qual é o quinto número que, fazendo uma divisão por 11, vai ter resto 5, né? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Tá, nós vamos ter que armazenar numa caixinha, né? Qual que é o quinto número que foi divisível por 11? E também vamos ter que contar quantos números já foram encontrados, né? Que resultaram atendendo essa regra aqui. Dividiu por 11 e teve resto 5, né? Então a gente vai ter uma outra variável aqui, uma outra let, que vai servir como uma espécie de contador, digamos assim. Já vai ficar bem claro aqui no meio da estrutura de repetição. Tá? Novamente, esse é um for com variável de controle, nós não temos nenhuma lista para ser lida, né? Então aqui a gente vai fazer o nosso let i, mesma coisa, né? I é a mesma coisa em contador, controle, etc. Não é só apenas um mero nome, né? Então let i igual a 1001, tá? Por que 1001? Porque a regra nos diz que é número maior que 1000, né? I igual 1001. E a gente, qual que é a condição, né, para a gente continuar repetindo a nossa estrutura aqui, o nosso for, né? A condição é que a gente vai continuar repetindo, incrementando essas instruções aqui, até que a gente tenha encontrado o quinto número que foi divisível por 11 e restou 5. Portanto, a gente vai, a cada número que atender a regra, a gente vai contar aqui, né, que ele encontrou um número. Então, até que esse número seja menor do que 5, né, até que esse número seja menor do que 5, ou seja, ele não encontrou 5 números ainda, a gente vai continuar incrementando o nosso número aqui da nossa estrutura de repetição até que atenda a regra, né? Ou seja, 1001, 1002, 1003, 4, 5 e por aí vai, né? Então a gente vai ter que fazer o seguinte: a nossa condição aqui vai ter que a gente vai ter que calcular ela para atender a nossa regra. Então nós vamos ver se o número, aliás, se o i módulo 11 é igual a 5, ou seja, o que essa instrução aqui quer dizer, né? A gente faz a divisão por 11 do que, né? Do i, da letra i. Esse i, que vai valer 1001 inicialmente, dividido por 11, né, o módulo 11 é igual a 5, ou seja, se o resto da divisão por 11 é 5, tá? E daí a gente vai lá e diz para o programa que a gente encontrou um número. Opa, encontramos um número. E enquanto ele não chegar a 5, a gente vai continuar repetindo essas instruções aqui, né? E aí, no meio disso tudo, a gente vê se, portanto, chegar um momento em que ele encontrou o número, né, ou seja, se ele chegou no quinto número, que foi divisível por 11 e restou 5, né, ele vai incrementando uma cada vez e, portanto, se ele chegou a 5, se ele já contou 5, aí a gente vai dizer para o nosso programa que o quinto número será, então, portanto, i, né, o valor que estará aqui na nossa variável, na nossa let, que está contando a quantidade de repetições ali que foram feitas no programa, né? Esse daqui é uma dúvida de muitos, né? Começo de 0, começo de 1, meu contador, né? Veja bem, esse daqui a gente começou de 1001, né? Por quê? Porque tinha que ser maior que 1000, então não existe uma regra, né? Depende muito do contexto. Nesse caso aqui era para começar acima de 1000.
né? E aí, portanto, a partir da hora que ele encontrou o número é igual a 5, né, atribui aqui, salva de certa forma, né, qual foi esse número que foi encontrado, né, ele vai vir de novo aqui para a estrutura de repetição, vai ver que atendeu essa condição aqui e não vai mais executar essas instruções. E aí lá na saída a gente só indica para o programa, portanto, né, para o usuário, na verdade, né, qual foi o quinto número, né, o quinto número maior que 1000, cuja divisão por 11 tenha restos 5, é o quinto número. E aí a gente termina o programa. Ele é bem simples, né? A única coisa que tem de diferente, na verdade, dos outros é essa situação aqui. A gente vai contando quantos números já foram encontrados que atenderam aquela regra que foi estabelecida no enunciado. E aí a nossa condição para a estrutura de repetição parar é enquanto é até encontrou o número, né, que é essa variável que a gente vai incrementando aqui, até que ela não tem, enquanto ela não tenha atingido o valor 5. Se ela é menor que 5, ele continua executando aqui, continua executando, né? E aí vai incrementando um valor a cada vez que achar. Achou, atendeu a condição, dividiu por 11 e restou 5, incrementa o valor até chegar ao quinto número encontrado, né? Então vamos ver se deu certo aqui. Deixa eu arrumar um pouquinho esse código aqui. Char 7 UTF-8. Então tá aqui, o quinto número maior que 1000, cuja divisão por 11 tem resto 5, é 1050. Tá? Então, tá feito. Esse daqui era bem tranquilo de resolver, tá, pessoal? E, novamente, se vocês tiverem dúvida, por favor, não hesitem em me contactar. Deixa eu até aumentar um pouquinho a fonte aqui, né? Tirar essa janelinha aqui. Aí fica mais fácil de ver ali a mensagem. Certo, turma? Então, por favor, qualquer dúvida, me mandem mensagem. Até mais.